And that all those that are present não apenas assistam uma ordenação, may not only watch an ordination, mas que eles sejam tocados pelo teu Espírito Santo but that each one may be touched by your Holy Spirit e sejam também impulsionados and be e motivated, sejam encorajados encouraged a pregar o teu evangelho, to preach your gospel, entendendo que essa é a nossa missão mais importante nessa terra. understanding that this is our main purpose in this world. Em nome de In Jesus. Jesus' name, Amém. amen. Eu gostaria de iniciar lendo um texto que está em Mateus capítulo 9, versículos 35 a 38. I would like to begin reading a text in Matthew chapter 9, verses 35 through 38. Aqui atrás tem mementos, é mais fácil. Okay. Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom and healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Nesse texto nós vemos que Jesus ele tinha três coisas importantíssimas que ele fazia no ministério dele. Here we see that Jesus had three important missions. Ele ensinava, He taught, ele pregava he preached, e ele curava as and he pessoas, healed the people, espiritualmente e também fisicamente. spiritually and also physically. E aqui a palavra de Deus diz que quando Jesus ele via as multidões se aproximando para receber esse ensino, And when Jesus saw the multitudes coming to receive his teaching, ele compadeceu-se dessas he multidões. had compassion on them. Ele sentiu um amor e uma compaixão profunda. He felt love and a great compassion in his heart. E aí, a partir daí, Jesus nos dá uma orientação. And then Jesus gives us a teaching. Porque ele via as pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Because he saw people like sheep without a shepherd. Todas as pessoas precisam de um pastor. Everybody needs a shepherd. Você tem um pastor? Do you have a shepherd? You have a pastor? Muitas pessoas estão vivendo nesse mundo sem um pastor. There are many people that are living in this world and do not have a pastor. E Jesus, ele sabe, como nosso Criador, And Jesus knows as our creator, aquele que te formou, te conhece, he that created us, that knows us, e ele sabe melhor do que eu e você que você e eu precisamos de um he pastor. knows very well that you and I, we need a shepherd, a pastor. E quando ele via aquelas pessoas sem pastor, And when he saw those people without a pastor, ele chama os seus discípulos he calls his e disciples diz: a seara é grande, and he says, "The harvest is plentiful, mas nós temos poucos trabalhadores, poucos pastores. but the workers are few." E ele diz então: rogai ao Senhor da seara And so he said, "Ask the Lord of the harvest que mande trabalhadores para a that sua he seara. may send workers for the Se as harvest." pessoas estavam sem pastor, If the people were without a pastor, ele está nos ensinando aqui a orar por pastores. so Jesus was teaching here that we need to ask for pastors. Hoje à noite nós vamos ter uma pessoa sendo ordenada, This evening we will have one person here being ordained, mas no futuro vocês terão outras pessoas certamente sendo but in the ordenadas. future we will have other ordinations. Em Uberlândia nós temos mais de 60 pastores que estão junto conosco numa grande equipe. In Uberlândia we have over 60 pastors in a great team. Então essa é a primeira ordenação. So this is the first ordination here. Mas outros pastores e pastoras Other virão. pastors will come. Para isso a Bíblia diz que nós devemos orar. And the Bible teaches that we should ask. E se nós orarmos fielmente, And if we ask and pray, crendo realmente que Deus vai atender, believing that God will answer our prayer, Ele vai mandar, Ele vai
chamar novas pessoas He para will call o pastorado. others to come to be shepherds and pastors. Alguns anos atrás, A few years back, Deus tirou lá de Uberlândia God took from Uberlândia, Brazil, dentre os nossos melhores pastores. two of our best pastors. E lá tem muitos bons pastores. There are many good pastors there, E desses ele pinçou um casal. but there he called a couple, E ele deu esse casal de presente para and vocês. he gave this couple as a gift to you. Na hora nós não gostamos muito não. When the Lord called them, we didn't like it very much. Mas Deus os enviou aqui. But the Lord wanted them here. E o Márcio e Fabiana And Mars and Fabiana são essas pessoas are these people que Deus chamou para estar aqui. that God called to be here. Nós não entendemos os planos de Deus. We do not understand God's plans. No Brasil nós temos mais de 200 milhões de habitantes. In Brazil, there are more than 200 million people. Eles seriam muito úteis lá. They would be very useful in Brazil. Eles eram muito frutíferos no They Brasil. were very fruitful in Brazil. Mas Deus sabia que havia no coração deles uma fé para encarar But God knew that they had faith in their hearts uma nova cultura, to face a new culture, uma nova língua a new language, e uma nova realidade. a new reality. E deixar para trás seus parentes, They left their families, their relatives, sua igreja, their church, seus amigos their e friends, seus amigos ministeriais. and their the ministerial friends. Eu acho que vocês são uma igreja muito querida aos olhos de Deus. I think you are very dear in the sight of the Lord. Deus podia ter pegado os piorzinhos God could have maybe sent you the worst, e dentre os melhores but He chose among the best. Jeremias 3, versículo 15, Jeremiah chapter 3 verse 15, diz o seguinte: it says there, "Then I will give you shepherds after my own heart, who will lead you with knowledge and understanding." há uma promessa de Deus There is a promise of God para aquelas igrejas, aquelas pessoas que oram, to those churches, to those people who pray, que Deus daria pastores that God would give them shepherds de acordo com seu coração, after His own segundo seu heart, coração, after His own heart, para os pastorearem com inteligência, com sabedoria. who would lead them with knowledge and understanding. E Deus não está satisfeito And God isn't conformed, satisfied, e Ele quer mais. and He wants more. E eu vejo, pelo pouco que eu estou conhecendo a igreja e o propósito de Deus para vocês, And by what I am seeing that God has for this church and the purpose of God for this church, que Deus está dando vocês novamente o melhor. that God is giving you once again His best. E esse best, And this best. e esse melhor, And this best hoje aqui é o Paulo. today is Paulo. Amen. Eu sei que Deus deu a vocês o Paulo e a Leliane. I know that God gave you Paulo and Leiliane. Leliane não está mais conosco, Leiliane is not with us here now, mas a visão que ela tinha está. but the vision she had in her heart continues with us. E a Bíblia diz que quando alguém morre no Senhor, And the Lord says that when someone passes away in the Lord, na verdade ela não morreu, mas ela passou da morte para a vida. that person did not die, only was turned from death to life. Então nossa querida irmã So our dear sister, está mais viva do que nós. she's living more than us. E certamente hoje com muita alegria diante do Pai. Yes, with great joy now before the Father. Mas a visão que ela tinha permanece. But the vision she had in her heart, it prevails. E vai junto com a visão do seu marido. And with the vision that is in Paulo's heart,
vai continuar essa obra para a qual Deus os chamou. will continue this work that God prepared them for. Agora, nós estamos falando aqui hoje, daqui a pouquinho nós vamos ter essa ordenação ao ministério pastoral. In a few minutes, we will have this moment of ordination to the pastoral ministry. Mas nós podemos perguntar, o que um pastor faz? Para que um pastor? But somebody could ask, but why do we need shepherds? Why do we need pastors? A função do pastor basicamente é dupla. So the pastor's responsibility is basically two things. É cuidar de pessoas Take care of people, lives, e alcançar pessoas através do evangelho. and take Jesus to others through evangelism. É muito importante que você e eu tenhamos essa consciência. It's very important that we have this understanding. A coisa mais importante para Deus The most important thing to God não são coisas, aren't things, são pessoas. but are people. Tudo que Deus faz, Everything that God does, Ele está pensando em você. He is thinking about you. A Bíblia diz que nesse exato momento, The Bible says that this very moment, Jesus não está no céu fazendo um tour, Jesus is not just having a tour Descansando. in heaven or resting. nesse momento Jesus está orando por você. This very moment, Jesus is praying for you. Ele está citando o seu nome diante de Deus. He is mentioning your name before A Bíblia God. diz em Hebreus que ele está intercedendo, ele vive para interceder por nós. In Hebrews, it says that Jesus lives to intercede for us. A sua alma é tão importante para Deus. Your soul is so important to God. Ele daria todo mundo He would give the universe para salvar to você, save you, para salvar uma alma. to save one life. Não importa a sua cor, It doesn't matter your color. não importa o país de onde você veio. It's not important the country you came from. Todos nós temos a mesma importância diante de We all Deus. have the same importance before God. Então, o que Deus está querendo hoje So what does God want today? é nos dar pastores He wants to give us pastors para que cuidem de nós, that take care of us, mas para que também vão atrás daqueles que estão longe. but that also will go and help bring others. Aqueles que ainda não entenderam o evangelho de Those that Cristo. have not understood the gospel of Jesus. E você tem a missão de ajudar esses pastores a resgatar muito mais And pessoas para you Deus. have the responsibility to help these pastors. Amen. Esse lugar já está ficando cheio This place is getting full, e vai ficar muito mais cheio ainda. and it will be even more full. Amém? Amen. Quantos querem ajudar nessa tarefa? How many want to help in this task? Amém. Amen. Deus vai te abençoar. God will help us. Então, Deus quer nos dar pastores So God wants to give us pastors segundo o seu coração, according or after his own heart, para que esses pastores nos apacentem, so that these pastors nos liderem may lead us, may care for us com sabedoria e discernimento. with knowledge and Entendimento. understanding. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. And I will talk about this in a few minutes. Quais seriam então as características de um pastor na ótica bíblica? So, what are the characteristics, the marks of a pastor? Quais são as marcas que um pastor deve ter? What marks, what traits should a pastor have? Paulo, preste atenção. Paul, Eu sei que ele já conhece. Eu estou brincando aqui com ele. Pastor não é primeiramente uma pessoa perfeita. first of all, a pastor is not a perfect person. Pastor passa pelas mesmas tribulações e tentações que todos nós A passamos. pastor goes through the same tribulations and temptations as all of us. Pastor não é o Superman, A pastor is not a Superman, nem o Batman. not a madman. O pastor é uma pessoa comum. A pastor is a common person, just like everybody else. Ele come batata igual eu e você. He eats potatoes just like you and I. No Brasil a gente fala come arroz e feijão igual a gente. In Brazil, we would say he eats rice and beans like Brazilians eat rice and beans. Mas
apesar de o pastor não ser uma pessoa perfeita, para ele ser pastor, ele precisa ter algumas características. Although a pastor is not a perfect person, to be a pastor, he needs to have some characteristics. E essas características são imprescindíveis. And these characteristics are essential. E a primeira delas é o amor pelas The pessoas. first one, he needs to love people. O pastor, ele não é uma pessoa que... o pastor precisa ser uma pessoa que está perto do povo. A pastor needs to be a person that is close to people, É uma pessoa que gosta de estar no meio das pessoas. that likes to be around people. Porque há pastores que querem ser pastores só do púlpito. There might be pastors that just want to be a pulpit pastor, Mas o pastor, ele tem que se misturar com as ovelhas. but a pastor needs to be mixed in the middle of the people. A gente diz que o pastor tem que ter cheiro de ovelha. We say that pastors need to have the smell of lamb, O of pastor, sheep. ele precisa abraçar, precisa estar junto, ele precisa estar em comunhão com as pessoas. Needs to be in fellowship with people. Ele não é um ídolo, uma He's not pessoa a diferenciada. A superstar or somebody that is different that way. João capítulo 15, versículo 13. John chapter 15 verse 13 Jesus says, diz o seguinte: Jesus says, "Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends." esta é uma característica de um pastor. This is one of the marks of a Ele está pastor. disposto a dar sua vida pelas pessoas. He is willing to give his life for people. Agora, hoje, o pastor não precisa morrer fisicamente pelas pessoas como Jesus fez. A pastor doesn't need to physically die like Jesus did for us. Jesus, o sacrifício dele foi suficiente. His sacrifice was totally sufficient. Mas hoje o pastor precisa dar a sua vida pelas ovelhas, But the pastor needs to give his life dando seu tempo, to the sheep, giving his time, dando seus dons giving his talents, e até mesmo seus sonhos. and even his dreams. Eu tinha um sonho de ser um médico. I had a dream of being a medical doctor, Eu estudei para ser um médico. and I studied to do this. Mas quando Deus falou comigo, But when the Lord called me, quando eu me converti, when I had a conversion to Him, ele me disse para mudar de ideia. He asked me to change my mind. E eu jamais queria ser pastor. And I never had thought of being a Eu pastor. queria ser um médico. I thought of my dream was to be a Eu doctor. sonhava com isso desde a minha infância. That was my dream since a child. Eu estudei para isso. I studied for this. Eu me dediquei para isso. I dedicated my life for this. Mas ele falou: não, But God said, no, você não vai curar o corpo. you're not going to heal bodies. Você vai ajudar a curar a alma das You're pessoas. going to help heal souls. Minha esposa fazia o 2º ano de medicina. I was in medical school, the 2nd year. E quando ela se apaixonou por mim, And when she fell in love for him, Deus falou com ela para deixar o curso e me acompanhar nesse projeto. and the Lord spoke to me and said, no, I have a different calling for your life. Follow him. E isso é amor. And this is love. Nós poderíamos estar ricos hoje, Maybe we might have been rich today. mas hoje o nosso coração é de dar o máximo que nós podemos, até financeiramente, para a obra de Deus. But today our goal is to serve even financially the kingdom of God, Para que mais pessoas sejam salvas. so that more people may be saved. E em alguns meses, In a few months, muitas vezes, em alguns meses da nossa vida, and many times during a few months of our lives, eu falo isso não por glória humana, not for human glory, I say mas this, porque eu quero motivar você a amar as pessoas muito mais do que a gente. but I want to encourage you to love people more than you do yourself. Algumas vezes nós damos até 40% do nosso salário para que pessoas sejam alcançadas. And many times, usually we give 40% of our income to serve
the kingdom para que pessoas sejam abençoadas. so that people may be blessed. Porque nós estamos aqui para abençoar pessoas. Because we are here to bless people. Nós não estamos aqui para simplesmente ser abençoados. We're not here to be blessed. Deixa Deus mudar sua mente hoje. Let God change your O mind. propósito de Deus para sua vida aqui na terra The purpose of God for your é life que você abençoe pessoas. is that you may be a blessing to Que você e others. eu abandonemos o egoísmo. That we may leave all selfishness. Que eu e você deixemos de ser o centro, That we not be the center of our lives, mas que nós aprendamos a dar para os but outros. that we may give to others. Porque mais feliz, mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Happier is he that gives than he that receives. A linguagem do reino de Deus The language of the kingdom of God é bastante diferente do que nós sentimos e pensamos. is different than what we feel or think. Jesus disse: eu não vim para ser servido, Jesus said, I did not come to be served, mas para servir e dar a minha vida em resgate de but muitos. to serve and give my life in redemption of others. E é isso que eu quero fazer e é isso que você deve querer And this is fazer. what I want to do, and this is what you should want to do. Não vir à igreja para ser servido, You're not here in the church just to be served, mas se tornar um cristão verdadeiro para servir e abençoar outras but to pessoas. become a true Christian that loves and serves others. Amen. Jeremias 3,15 diz que os pastores deveriam apacentar com sabedoria e conhecimento. And Jeremiah 3:15 says that the pastors should lead the people with understanding and knowledge. Quando a Bíblia fala sobre conhecimento, fala sobre conhecer Deus e conhecer a sua palavra. When the Bible talks about knowledge, it talks about knowing God and knowing His Word. Yes. And knowing His Word. A Bíblia diz que nós erramos não conhecendo as Escrituras e nem o poder de A Deus. Bíblia fala, the Word of God says that we make mistake not knowing the Word of God and the power of God. Nós precisamos, nós e também principalmente os pastores, precisam conhecer Deus e conhecer as Escrituras. So we need to know God and know the O Scriptures. pastor é uma pessoa que tem que ler muito a Bíblia. So a pastor needs to read the Bible a Tem lot que buscar a Deus and seek God e conhecer and Deus know e God ouvir a voz de and Deus hear His para que ele voice possa abençoar as so that pessoas. He can bless others. Mas diz que ele também tem que ter, além de conhecimento, ele tem que ter sabedoria. But it says that he needs understanding, wisdom. E sabedoria é a capacidade de saber quando e como usar o conhecimento, o So knowledge. wisdom is when you know when and how to use your knowledge. Então, isso é muito interessante. It's very interesting. Deus quer que nós sejamos sábios. So God wants us to be wise. E uma pessoa sábia é aquela que sabe exatamente quando usar o conhecimento que ela adquiriu. And a wise person is a person that knows when and how to use his knowledge. A terceira coisa importante que eu entendo na vida de um pastor é a lealdade. Third thing I think is very important in a pastor's life is loyalty. E lealdade é a qualidade de ser firme na nossa amizade com as pessoas. And to be loyal is to be true friends to the people we are with. Lealdade é você ser firme em apoiar alguém, We are true to help the other. não desistir dessa pessoa. Never give up on others. E nós como pastores, And we as e pastors, nós como cristãos, and we as Christians, precisamos ser leais we need to be loyal à nossa liderança to our leadership e também ao povo and also to the people da igreja of our church da qual nós somos responsáveis. where we are responsible. A quarta coisa importante, Fourth thing that is important in a pastor's life. quarta coisa importante, Fourth thing, faltam 1827, mas I only have 1,800 points, but the fourth, I'm joking, gente. he's joking, É fidelidade. is faithfulness. Eu tenho andado por vários países I have been traveling in many countries, e eu observo que o mundo hoje falta
pessoas fiéis. And there is a crisis, there is a lack of faithfulness in people. O filósofo Zygmunt Bauman, Zygmunt Bauman was a philosopher. ele diz que essa geração é uma geração líquida. He said that this generation is a liquid É generation uma geração descompromissada. that doesn't have compromisso? Commitment, strong commitments. Essa geração, ela casa e separa rápido por qualquer coisa. A generation that gets married, and then divorces fast. É uma geração que você tem um amigo hoje, se amanhã ele fez algo que não te agrada, você fala, não quero mais ser seu amigo. Pronto. Maybe a generation that you have a friend today, and then tomorrow, oh, I don't want to be your friend anymore. Mas o evangelho veio para que você e eu sejamos transformados. But the gospel came so that we may be changed. E sejamos fiéis às And nossas amizades. We may be faithful to our friends. Sejamos fiéis aos nossos cônjuges. May be faithful to our families, our spouses. E, sobretudo, sejamos fiéis ao Senhor que na cruz morreu por nós. And above all, faithful to our Lord that died for us on the cross. Muitas pessoas deixam Jesus por qualquer coisa. People that leave Jesus for anything. Eles deixam aquele que por eles na cruz morreu de uma maneira tão cruel. They leave Jesus that died on the cross for them. Mas você pode ser diferente. But you can be different. E nós pastores também temos que ser And we diferentes. pastors need to be different. A quinta coisa que eu quero destacar aqui, The fifth thing I would like to say, eu vou falar apenas 6 pontos, então I will stop at the sixth, é que o pastor também precisa ser exemplo. that the pastor needs to be an example. É interessante que no Brasil muita gente quer ser pastor, In Brazil, many people would like to be pastors. mas talvez muitos querem ser por causa do status. Maybe because of status. Eles acham bonito estar aqui na frente, I think, well, it's nice to be up front, mas não é um sentimento legítimo. but it isn't something genuine. O chamado para ser um pastor primeiro começa aí sentado numa cadeira. Because the calling comes sitting right there where you are. Paulo diz a Timóteo em 1 Timóteo 4:12 as seguintes palavras: Paul says to Timothy in 1 Timothy chapter 4:12. 4:12. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. O apóstolo Paulo está treinando o seu discípulo para o ministério. So here, Apostle Paul's training his disciple. E ele fala então para que as pessoas não o desprezem por ele ser novo. And Paul was saying, don't let people despise you because you're young. Eu fui rejeitado em uma pequena igreja onde eu seria pastor. I was rejected once in a small church where I was sent to be a pastor Porque eu não tinha cabelos brancos. because I didn't have white hair. Eu tinha apenas 24 anos. Because I was only 24 years of age. E os homens da igreja se reuniram. And the members gathered there. Falou, não, ele é um cara legal, They said, no, he's a good guy, mas ele é muito novo. but he's very young. Nós queremos um pastor mais velho. We would like a pastor with more experience. Vocês vão receber um pastor aqui que não tem cabelo branco. You're going to receive here a pastor that doesn't have white hair yet. Por enquanto, né? O Márcio já está com as mechas brancas ali, né? Marcio has a few whites there. Mas Paulo fala para Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Don't let anybody despise Não é porque uma pessoa é jovem that you are young. que ele não é digno de honra e até de ser reconhecido como um pastor. It's not because somebody is young that he is not worthy to be honored and recognized as a pastor. Com 24 anos nós nos tornamos And pastores. when we were 24 years of age, we became pastors. E pela graça de Deus, ele tem sido bondoso para conosco.
And by God's grace, He has been good to e us tem nos feito permanecer até o dia de and hoje. has helped us to stand till this day. Mas aqui diz que o pastor precisa ser o exemplo dos cristãos, dos que creem, So the word says that we need to be an example for the believers na palavra, in speech, na conversação, in conduct, well, in speech, em amor, in conduct, in love, em fé in faith, e em pureza. and in purity. Coisas tão importantes. Things that are so important. O pastor tem que vigiar mais do que todo mundo, A pastor needs to take more care of his own life than anybody else, para que ele não entre numa vida de so imoralidade. that he may never become an immoral Ele person. precisa vigiar mais do que todo mundo, Needs to watch more than others porque ele é um exemplo. because he's an example. E se ele for atingido, And if a pastor is hurt, se ele for, se ele cair de if alguma he forma, falls na sua conduta, na sua fé, na sua pureza, in his conduct or faith, ele vai prejudicar muitas pessoas. many will be hurt and Então, harmed. nós pastores temos um peso grande sobre nós. So we as pastors, we have a greater E nós responsibility, precisamos muito da oração de and we vocês. need your prayers. E agora, mais do que nunca, o Paulo vai precisar muito das orações de vocês. And now more than before, Paula will need your prayers. Cada pastor precisa de pessoas que sejam intercessores. Every pastor needs intercessors. E não esqueçam do Márcio e Fabiana também. And never forget Marcia and Fabiana. E para terminar, eu quero And to apenas finish, and ler to close. o capítulo Timóteo, To finish, to close, 1 Timóteo 3. we will read the last verses, 1 Timothy chapter O próximo 3. texto, acho que é 1 Timóteo 3. Qual que é o próximo? Qual que é o último aí que eu coloquei aí? Não coloquei? Deixa eu achar aqui, eu perdi aqui. Hã? Não, 1 Timóteo 3. Acho que eu esqueci de colocar aí. Yes. Por favor, coloca aí para mim. 1 Timóteo 1 Timothy 3. chapter 3. Nós vamos ler do 1 até o 6. We will Com essa leitura a gente vai We will close encerrar. now with this reading, chapter 3 from verse 1 through 6. Esta é uma orientação que Paulo deu a Timóteo e também a todos os que almejassem o ministério. So these were orientations the Apostle Paul gave to Timothy and to all those who desire to be in the ministry. Desculpe, esse eu esqueci de colocar aí. I'm sorry, I forgot to give him the text. Mas aí diz, se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. It says, if somebody desires to be in the ministry, an excellent thing desires. Aí diz que é necessário que o bispo, o pastor, It says that it is necessary that the pastor seja irrepreensível, be blameless, let me see here, seja esposo de uma só mulher, be husband of one, okay? seja temperante, The husband of one life, temperate, sóbrio, sober-minded, modesto, of good behavior, hospitaleiro, hospitable, apto para ensinar, able to teach, não dado ao vinho. not given to wine. Não quer dizer que ele não pode beber uma taça de vinho, Does not mean he cannot drink a little wine, mas não pode beber a adega inteira. but he can't drink a lot. Não violento, Not violent, porém cordato, but gentle, inimigo de contendas. not quarrelsome. Pastor não pode ser brigão, né? No, can't be involved in fights. Não avarento. Not covetous, É quando você se torna um not pastor greedy for money, de acordo com a vontade de Deus. according to the will of God. Você não entra no ministério por causa de dinheiro. You should never be in the ministry because of money.
A Bíblia diz que aquele que prega o evangelho viva do evangelho, The Bible says that he who preaches the gospel may live from the gospel, mas o seu coração não é ganhar dinheiro. but his heart should never be to get. Se ele quiser Earn ganhar money. dinheiro, ele tem que ir para o mundo, trabalhar em outro tipo de serviço. If someone is greedy, he should work in the world or anything else, but not the ministry. Mas o pastor não deve amar o dinheiro. Never love money. Diz que ele deve governar bem a sua casa One who rules his own house well, e criar os filhos com disciplina, having his children in com submission todo respeito, with all reverence. senão ele não pode cuidar da casa de Deus. If not, he cannot rule the house of God. Ele não deve ser neófito, Not a novice, para que ele não se ensoberbeça so he may not be puffed with pride e incorra na condenação do and diabo. fall into condemnation as the devil. Essas são algumas características necessárias na vida de um pastor. These are some of the characteristics that are needy in a pastor's life. E pastor Márcio, Qualifications. pastora Fabiana, Pastor Márcio, Pastor Fabiana, que estão acompanhando aqui a vida do Paulo, that have been following Paulo's life. seu pai e sua irmã que estão aqui como His father and his Testemunhas. wife, or his sister that are here as testimonies, e como parte, talvez parte principal desse processo, and as a very important part in this process, porque a formação principal que nós recebemos é dentro de casa. because the formation was mainly in the home. E então eles estão 100% de acordo que ele cumpre esses requisitos para ser oficialmente reconhecido como pastor da Shalom, comunidade cristã aqui na cidade de Monaghan. So they are agreeing that he be ordained as a pastor of the Christian community Shalom here in Monaghan. Então, sem mais demora, eu queria convidar o Paulo para estar aqui à So I would frente. like to ask Paulo, please, to come. Queria convidar também o pai e a irmã para estar aqui com ele. Please, I would ask Sir Paulino, the father and sister, Priscilla. Paulo, come. Os pastores do Paulo hoje, diretamente Márcio e Fabiana. The pastors Márcio, Fabiana. E nós... Pode subir, pode subir. Se tem algum outro pastor que está aqui representando alguma igreja e sentir a liberdade de estar aqui conosco, pode sair do seu lugar If any e other vir aqui pastor também. here Pastor from Carlos e Leia de Uberlândia, não podia esquecer jamais, um dos nossos principais pastores lá na cidade de Uberlândia. Pastor Carlos and Leah, if any other minister is here from another church that would like to be here with us, you are welcome. Então, eu creio, Márcio, que a gente vai deixar o Paulo falar um pouquinho, né? Você quer falar alguma coisa, né, Paulo? We will let Ou- Paulo speak. Quer fazer agora ou depois? Pode ser, pode ser. Então tá bom. Então no final o Paulo vai falar algumas At the coisas. end, Paulo will Sobe speak. aqui, Carlinhos, cadê a Leia? Ah, tá aqui. Leia. Fica aqui na minha frente. Vamos tirar esse negócio daqui, né? Muito bem, eu vou passar então para o pastor Márcio. O pastor Márcio é o responsável hoje por essa ordenação. So Pastor Márcio is the responsible for this ordination tonight. Então ele vai nos conduzir nesse momento. So he will conduct us now. This is a very special moment for us as a church. Yeah, I think it's better to translate In Portuguese. because we are. Tá bom. Yeah, Ok, essa é there uma is no noite. one in the translation system. It's better to translate. Ok, essa é uma noite muito importante para nós. And and this means a lot for the kingdom of God Isso tudo aqui significa muito para o reino de Deus. because we prayed for many years
asking for God, we need more workers. Porque nós oramos muitos anos que Deus mandasse mais trabalhadores. Because the harvest is plentiful, but the workers are few. Que a seara era grande, mas os trabalhadores eram poucos. And God brought more workers. E Deus trouxe mais trabalhadores. And also God is preparing more workers here among us. E Deus está preparando mais trabalhadores aqui entre vocês. Be prepared. In few months or year, we're going to have another ordination. Em alguns meses ou talvez um ano nós teremos outra ordenação. Because we are praying and there is a lot of job to be done here. Porque nós estamos orando e há um grande trabalho a ser feito aqui. Amen. Amém? And now we are going to ordain Paulo to the office as a pastor. Então nós vamos ordenar o Paulo ao ofício de pastor. And this is anointed oil. Esse é um óleo de unção. And the oil represent the Holy Spirit in our lives. E o óleo representa o Espírito Santo na nossa vida. When you read the Bible, always when a king was about to take the position as a king, they were anointed with oil through a prophet. Então, na palavra de Deus, quando um rei ia ser colocado como rei, ele era ungido por um profeta. And then is what we are going to do. Então, isso é o que vamos fazer agora. And I would like to, if you can, could you please stand up? Por favor, fique em pé. Amém. Paulo, as a minister of the gospel, Paulo como ministro do Evangelho. in the authority of the name of Jesus Christ, Na autoridade do nome de Jesus Cristo. the one who died at the cross and rose again at the third day, Aquele que morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. I officially declare you anointed. Eu oficialmente declaro ungido. Receive this fresh anointing. Receba essa unção fresca. This is the anointing of the Holy Spirit É a unção do Espírito Santo over your life. sobre a sua vida. A new time is coming over your life. Um novo tempo está vindo sobre a sua vida. You went through a great storm, Você passou por uma grande but tempestade. the Lord is pouring out a new, fresh anointing over your life. Mas o Senhor está derramando um novo e fresco unção sobre a And sua vida. receive right now E agora receba this fresh anointing essa from unção heaven. fresca dos céus. And I declare you E eu declaro você pastor for the kingdom of God. pastor para o reino de In Deus. Jesus' name. No nome de Jesus. Aleluia. Senhor meu Deus, Lord Jesus, Lord sabes, ó Pai God, amado, da alegria you know da the satisfação joy de estarmos aqui presenciando esse momento tão to be importante. here with Paulo at this important moment. Eu te louvo, Senhor. I praise you, Eu te God. agradeço, ó I Pai, thank you, Father, pelo filho que tu me deste, Senhor. for the son you gave me. Toda honra, All toda glória glory, all é dada honor, somente a ti, I Senhor. give to you, Lord. Abençoe essa vida ministerial dele, Senhor. Lord, bless his Que a ministerial cada life, passo que ele der, that whatever comes, seja de acordo com o teu querer e com a tua vontade, Senhor. that he may do according to your will. Abençoe ele e ajude-o, Senhor, Bless him and help him, a Lord, pregar a verdade, a pregar a tua palavra, Senhor, na essência. to preach your word, to preach the gospel in its essence. Nós o abençoamos We bless him em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Amém. Paulo, o Senhor diz
Eis que eu te capacito com Paulo, mais sabedoria e The Lord says to you, entendimento. I give you even more knowledge and wisdom. Mantenha-se no caminho. Keep on the way. Mantenha a sua sinceridade, Keep sua your honestidade heart sincere, honest, sempre diante de mim e das pessoas. always before me and before people. E eu não te deixarei sozinho. I will never leave you alone. Eu te guiarei por onde você andar. I will lead you wherever you go. Eu te mostrarei onde você deve ir. I will show you where you should go. Ande com cautela, prudência, cuidado. Be careful as you walk, E eu te abençoarei. and I will bless you. E te farei crescer nessa terra. I will prosper you in this land. Você será conhecido You will be known não apenas na Irlanda, not only in Ireland, mas em outros lugares. but in other places. Pessoas ouvirão falar de você. People will hear about you, Pessoas te convidarão para ir ministrar nas suas and igrejas. people will invite you to minister, Porque o seu trabalho vai reverberar because your fruits para outras nações. will be seen in other nations. Mantenha-se sempre debaixo de autoridade. Keep yourself always under authority. Satanás caiu por causa disso. Satan fell because he did not accept authority. Então você estará seguro. And this way you will always be E eu vou protected. honrar a sua vida. And I will honor your life. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Amen. Senhor, hoje Lord. como igreja profetizamos sobre a vida desse Lord, homem today as a church we escolhido, esse homem prophesy santo. over this dear brother. Declaramos sobre a vida dele And we toda declare prosperidade. Over his life, prosperity. Que os céus se abram sobre a vida dele de uma That- forma sobrenatural. That heaven will open over his life in a supernatural way. Que o Senhor o restitua tudo que foi consumido That you no may- passado. May give him much more than he lost in the past. Que o Senhor abra todos os caminhos da vida dele. That you may open all the ways, the paths of his life. Que ele não tenha nenhuma preocupação. Que o Senhor resolva tudo para ele. That he may have no worries because you take care of him. Que a preocupação do meu irmão seja em buscar e edificar vidas. That his heart may be to save and edify lives. Nós, como igreja, declaramos que essas portas que o Senhor abriu sobre a sua vida jamais se fecharão. We declare as a church that the doors that have opened for him will not be closed. Siga sempre em frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Follow always ahead, looking at Jesus, E a vitória sempre estará no seu caminho. and you will have victory on your way. Nós te abençoamos We em bless nome you de in Jesus Jesus' Cristo. name. Amém. Amen. Hallelujah. Amen. Praise you, Lord. Hallelujah. Deus, nessa noite, Lord, tonight nós queremos te agradecer por esse tempo que we want to thank you vivemos. for this time we have. Obrigada pela vida do meu irmão. Thank you for my brother's life. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Thank you for everything you have done. Obrigada pela força que o Senhor tem nos dado. Thank you for the strength you have given us. Nós, como família, o abençoamos. And we as a family, we bless him E sabemos que os teus planos são muito maiores sobre a vida dele. and know that your plans for his life are greater, Que a cada dia ele continue andando no centro da tua vontade. that he may always stick to your will. Sendo mesmo, Senhor, revestido com o teu poder Lord, that he may be covered with your power para cumprir o desejo do teu coração. to fulfill the will of your heart. Em nome de Jesus. In Jesus' name. Amém. Amen. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Yes. Let's give God.
You can have a seat just for a few minutes. Pode me traduzir? Eu escrevi. Tá bom. Você vai passar, você vai falar inglês? Eu vou falar em inglês que está escrito em inglês aqui. I have just a few words here. I'd like Tenho algumas palavras aqui. Yes, I'd like to read for you. Eu gostaria de ler para vocês. Psalms 103, verse 1 to 5. Salmos 103, versículo 1 a 5, Says, "Praise the Lord, my soul. diz: louvado seja o Senhor, louve ao Senhor minha alma, All my most being, praise His holy name. e tudo que há em mim, glorifique o seu nome. Praise the Lord, my soul, Louve ao Senhor, ó minha alma, and forget not all His e benefits. não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Who forgives all your sins Ele é aquele que perdoa todos os seus pecados. and heals our disease. E Ele cura todas as suas enfermidades. Who redeems your life from the pit Que redime a sua alma do poço and crowns you with love and compassion. e te coroa de amor e compaixão. Who satisfies your desires with good things, Que satisfaz os seus desejos com coisas boas. so that your youth is renewed like the eagles." Para que a sua juventude se renove como da águia. Amen. Amém. I want to thank God, the Father, for choosing me and giving the honor to be an ambassador of Jesus Christ. Eu quero agradecer a Deus, o Pai, por ter me escolhido e me dado a honra de ser seu embaixador, embaixador de Jesus Cristo nessa terra. Tonight it's a dream that is happening now, Hoje à noite é um sonho que está se realizando. and my desire in the past, my desire was to live what God prepared for me. E o meu desejo era viver o que Deus tinha preparado para mim. And now I'm living. E agora estou vivendo isso. So thank you, God. Então, obrigado, Senhor. I want to give thanks to my family. Eu quero agradecer a minha família. Thank you, my father. Obrigado, Pai. My mom, she's in Brazil now, Minha mãe que está no Brasil agora. and my sister. E minha irmã. You all were used by God to teach me and correct me. Vocês foram usados por Deus para me ensinar e me corrigir. I was like a stone, and you are carved me like a good sculptor. E eu era como uma pedra e vocês como um escultor me trabalharam. Thank you, Father, for your testimony. Obrigado, Pai, pelo seu testemunho. I learned with you what is be a man of God, Eu aprendi com o Senhor o que é ser um homem de Deus. how to pray and believe, Como orar e confiar. how to pray and obey Como God. orar e obedecer a Deus. I learned with you how to take care of family Eu aprendi com o Senhor como cuidar de uma família and how give my life totally to Jesus and to God's kingdom. e como dar a minha vida totalmente a Jesus e ao reino de Deus. Also, I want to thank God for Lady's life. Também quero agradecer a Deus pela vida da Leile. She's a special role in my life. Ela teve um papel muito importante na minha vida. She's a special role in my ministry. Ela teve um papel muito importante no meu ministério. She believed me, she taught me. Ela me ajudou, me creu em mim, me ensinou. She taught me as a good teacher that she was. Ela me ensinou, ela é uma boa professora. And together we did many things in God's kingdom. E juntos nós fizemos muitas coisas no reino de Deus. She inspired myself. She inspired me. Ela me inspirou. And I know many fruits that I gave in my life and I will give, she's responsible. E eu sei que muitos frutos que eu dei e vou dar na minha vida, ela é a responsável. And she deserves the reward in heaven. E ela merece toda a recompensa no céu. And to finish, I want to thank you, Pastor Márcio and Fabiana. E por fim, eu quero agradecer você, meu pastor Márcio e Fabiana. And thank you for believing me to be near, close me in this hard time. E obrigado por estar do meu lado nesses momentos difíceis. And thank you for believing my heavenly call.
E obrigado por acreditar no meu chamado eterno. Thank you for all investment in my life, prayers and love that you Obrigado have por for todo o me. investimento em minha vida, oração e amor. And thank you, church. Obrigado, igreja, todos vocês. You were beside me in whatever time I lived. Vocês estavam comigo em todo o tempo. Thank you for helping me this difficult time. Obrigado por me ajudar nesse tempo tão difícil. Thank you for your prayers, your love, and I love you all. Obrigado por suas orações, seu amor. Eu amo todos vocês. And now my desire is to serve God with all my heart. E o meu desejo é servir a Deus de todo o meu coração. My desire is to serve you, church, with all my strength and gifts. E meu desejo é servir vocês, igreja, com toda a minha força e talentos. And I believe that together we are strong. E eu creio que juntos nós somos fortes. Together we can do all things through Christ, who gives us strength. Juntos nós podemos fazer todas as coisas em Cristo, que é a nossa força. And I know if God with us, who can be against us? E eu sei, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nothing can separate us from God's love. Nada pode nos separar do amor de Deus. We will be together from now, work together, Nós estaremos juntos agora, trabalhando juntos. and we will show Jesus to the world. E nós mostraremos Jesus a esse mundo. And we're gonna do that until the day that Jesus comes back. E vamos fazer isso até a volta de Jesus. And in that day, my desire is to have a basket full of many fruits from this land. E naquele dia eu quero ter um cesto cheio de frutos dessa terra. So to Jesus, our Savior and King, all glory forever. Então Jesus, meu nosso Salvador e Rei, toda a glória para sempre. Amém. Amen.